Bem-vindos ao nosso estudo dos Salmos. Hoje vamos mergulhar no Salmo 17, que nos traz uma mensagem poderosa sobre a proteção divina em tempos de adversidade. Vamos explorar juntos o seu significado e ver como podemos aplicá-lo em nossas vidas. O Salmo 17 é uma oração do rei Davi, na qual ele clama por justiça e proteção contra seus inimigos. Este salmo é um pedido de ajuda para Deus, em um momento de grande aflição. Neste estudo, vamos analisar cada versículo do Salmo 17 e refletir sobre seu significado e interpretação. Versículo 1. Ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Davi começa o Salmo 17 clamando por justiça e proteção contra seus inimigos. Ele pede a Deus que ouça sua oração sincera e não permita que seus inimigos o enganem ou triunfem sobre ele. Versículo 2. Saia minha sentença de diante da tua face, atendam os teus olhos à equidade. Aqui, Davi pede que Deus examine sua vida e haja de acordo com a justiça e a equidade. Ele confia em Deus como o único juiz justo que pode julgar corretamente sua causa. Versículo 3. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me, e nada achaste, propus que a minha boca não transgredirá. Davi declara sua inocência diante de Deus e pede que ele examine seu coração e sua vida. Ele afirma que tem sido fiel a Deus em seus pensamentos e ações, e que não tem transgredido sua lei. Versículo 4. Quanto às obras dos homens, pela palavra dos teus lábios eu me guardei das veredas do destruidor. Neste versículo, Davi afirma que tem evitado as más companhias e seguido os caminhos de Deus. Ele confia em Deus como sua proteção contra aqueles que buscam destruí-lo. Versículo 5. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Davi pede a Deus que o guie e o oriente em seus caminhos, para que ele não se desvie ou vacile. Ele reconhece sua necessidade de dependência de Deus e pede ajuda para permanecer em seus caminhos. Versículo 6. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir, inclina para mim os teus ouvidos, e escuta a minha palavra. Davi reconhece que Deus é fiel e está sempre pronto a ouvir suas orações. Ele pede que Deus incline seus ouvidos para ele e ouça sua oração. Versículo 7. Faze maravilhosas as tuas beneficências, ó tu que livras dos que à tua mão direita se refugiam daqueles que se levantam contra eles. Davi confia em Deus como seu protetor e pede que ele faça maravilhas em sua vida. Ele reconhece que Deus é capaz de livrar aqueles que confiam nele e pede que ele o proteja de seus inimigos. Versículo 8. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. Davi pede a Deus que o guarde com carinho e proteção, assim como a menina do olho, que é uma das partes mais sensíveis do corpo. Ele reconhece que sua proteção vem de Deus e pede para ser escondido sob suas asas, uma imagem de segurança e proteção. Versículo 9. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais, que me cercam. Davi reconhece que seus inimigos são ímpios e oprimem sua vida, ameaçando sua existência. Ele clama a Deus para libertá-lo do controle e da opressão desses inimigos. Versículo 10. Eles fecham o seu coração, com a sua boca falam com soberba. Davi descreve seus inimigos como pessoas que têm seus corações fechados para a justiça e a verdade, que falam com arrogância e orgulho. Ele pede a Deus para agir contra esses inimigos ímpios. Versículo 11. Andam agora pelos nossos passos, fixam em nós os seus olhos, para nos derrubarem por terra. Davi descreve a perseguição de seus inimigos e como eles estão sempre observando e seguindo seus passos, procurando a oportunidade de atacá-lo e derrubá-lo. Ele clama a Deus para salvá-lo e protegê-lo dessa ameaça constante. Versículo 12. É como um leão, que deseja arrebatar a sua presa, e como um leãozinho, que espreita em lugares secretos. Davi compara seus inimigos com um leão que ataca sua presa ferozmente com um leãozinho que se esconde em lugares secretos à espera de sua vítima.
Ele reconhece a gravidade da ameaça que enfrenta e pede a Deus que o salve dessa situação perigosa. Versículo 13. Levanta-te, Senhor, detém-lhe o passo, derriba-o, livra a minha alma do ímpio, com a tua espada. Davi clama a Deus para agir e impedir seus inimigos. Ele pede para que Deus use sua espada e intervenha em seu favor, livrando da opressão dos ímpios. Versículo 14. Dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens deste mundo, cuja porção está nesta vida, e cujo ventre enches do teu tesouro oculto, que tem filhos em abundância, e deixam o resto dos seus bens para a sua cria. Davi reconhece que seus inimigos têm uma visão limitada e só pensam no presente, desfrutando de suas riquezas e conforto, sem se preocupar com a justiça e a verdade. Ele pede a Deus para agir contra esses homens, que valorizam as riquezas terrenas acima de tudo. Versículo 15. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, satisfar-me-ei da tua semelhança quando acordar. Davi afirma que, apesar de todas as ameaças e opressão, sua confiança está em Deus e em sua justiça. Ele espera ansiosamente contemplar a face de Deus e se satisfazer com a semelhança de Deus quando acordar. Esse versículo mostra que a confiança de Davi está em Deus, e não nas riquezas terrenas ou nas habilidades humanas. Versículo 16. Quanto a mim, pela justiça contemplarei a tua face, eu me satisfarei com a tua semelhança quando acordar. Davi reitera seu compromisso em buscar a justiça de Deus e contemplar sua face. Ele se satisfará com a semelhança de Deus quando acordar, o que mostra sua confiança em Deus e seu compromisso em fazer a vontade de Deus em sua vida. Versículo 17. Como está oculto o teu rosto, não vireis para longe o teu servo, pois em angústia estou eu, ouve-me depressa. Davi clama a Deus para não se esconder dele em tempos de angústia. Ele pede para ser ouvido rapidamente, pois sua situação é urgente e ele precisa da ajuda de Deus. Versículo 18. Aproxima-te da minha alma, e resgata-a, livra-me por causa dos meus inimigos. Davi pede a Deus para se aproximar dele e resgatá-lo da opressão de seus inimigos. Ele reconhece que só Deus pode salvá-lo e pede para ser libertado por causa de seus inimigos. Versículo 19. Tu és o meu refúgio, tu me preservarás da angústia, com cânticos de libertação me cercarás. Davi declara sua confiança em Deus como seu refúgio e sua proteção contra a angústia. Ele acredita que Deus o cercará com cânticos de libertação, mostrando sua gratidão pela salvação que Deus lhe deu. Versículo 20. Instruir-me-ás e ensinar-me-ás o caminho que devo seguir, guiar-me-ás com os teus olhos. Davi pede a Deus para instruí-lo e ensiná-lo sobre o caminho certo a seguir. Ele confia em Deus para guiá-lo com seus olhos e mostrar-lhe o caminho da justiça. Versículo 21. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Davi reconhece que ele precisa ser guiado por Deus e pede para não ser como um cavalo ou uma mula, que precisam de um cabresto ou um freio para serem controlados. Ele confia em Deus para guiá-lo no caminho certo, sem ter que ser forçado. Versículo 22. Muitas são as dores do ímpio, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Davi reconhece que aqueles que vivem em pecado e oprimem outros sofrem muitas dores e dificuldades. Mas aqueles que confiam em Deus são cercados por sua misericórdia e amor. Este versículo mostra que a confiança em Deus traz consolo e segurança, mesmo em tempos difíceis. Versículo 23. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, ó justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Davi conclui o salmo com uma exortação aos justos para se alegrarem no Senhor e cantarem com alegria. Ele encoraja todos aqueles que têm um coração reto e uma vida justa a se regozijarem em Deus e em sua bondade. Este salmo é uma oração de confiança e esperança em Deus, que mostra a importância de buscar a justiça e a santidade em nossa vida. Davi confia em Deus como seu refúgio e proteção,
e busca sua orientação para encontrar o caminho certo a seguir. Ele reconhece a bondade e a misericórdia de Deus, e se alegra na esperança de estar perto de Deus e se satisfazer com sua semelhança. Espero que tenham gostado do nosso estudo do Salmo 17. No próximo episódio, estaremos de volta com uma reflexão inspiradora sobre o Salmo 18. Não perca! E se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos como este, e compartilhar com seus amigos e familiares. Até o próximo vídeo.